Nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Meus queridos e amados jovens do EJC da nossa diocese, lá da cidade de Posse, de Formosa, de Planaltina e São João da Aliança. Olhando para o rosto de vocês, me lembro de São João Paulo II, que foi um Papa dedicado à família e à juventude. Ele que criou as Jornadas Mundiais dos Jovens, porque o Papa queria encontrar com os jovens, sentir a energia, os anseios, a esperança da juventude para iluminar o seu pontificado. Também para nós bispos, o encontro com os jovens é para isso. Desde quando eu entrei aqui, nesse quarto domingo da Quaresma, domingo letário, domingo da alegria, por isso a gente usa essa cor, para dizer que a Páscoa está próxima, eu sentia esse calor humano, essa energia bonita de vocês, que vem acompanhando cada um de vocês lá da sua paróquia, da sua comunidade. A minha saudação especial ao nosso vigário-geral, Padre Jesus Joaquim, aqui da paróquia Santíssima Trindade, que veio estar conosco. Também o Padre Everton, que é o nosso assessor para o EJC em toda a diocese. Quando eu o convidei, ele ficou assim meio cestroso, com medo. Eu falei, não, o senhor dá conta porque o senhor tem um perfil. E ele me perguntou, o que eu preciso fazer? Fazer acontecer a unidade do EJC em toda a nossa diocese. E ele está fazendo bem. Também quero saudar carinhosamente o Padre Darcy, pároco da primeira paróquia aqui de Planaltina, Goiás, a Divino Espírito Santo, que com tanto amor e carinho veio aqui celebrar conosco. Também é o Padre Renato, que é o padre de vocês, o padre do setor Juventude, que veio lá de Posse para rezar conosco, ele que tem feito um trabalho maravilhoso com a nossa juventude na diocese, porque o calor de uma igreja precisa vir da juventude. Obrigado também ao nosso diácono, Paulinho, que está aqui conosco, e todos os tios do EJC, as coordenações, as lideranças, os animadores, os ministros, os que nos ajudam. Nós nos reunimos neste altar com muita alegria, porque nós estamos dentro de um período bonito da vida da igreja, que é a Santa Quaresma. E esse quarto domingo, o chamado domingo letário, domingo da alegria, ele se reveste dessa cor rósea para lembrar para nós a grande expectativa alegre da ressurreição de Jesus. Também no terceiro domingo do Advento, chamado Gaudete, domingo da alegria também, nós usamos esta mesma cor para lembrar que o Natal está próximo. Mas hoje a liturgia nos cativa com estas leituras maravilhosas. Essa leitura do primeiro livro de Samuel, que conta a escolha de Davi. Muitos pensavam que seria outro a ser escolhido, mas coube a escolha ao pequeno jovem Davi, que se tornou o grande rei de Israel, aquele que lutou contra Holofernes, o gigante. Ele, como menino, com uma pequena funda, com uma pedra, destronou Holofernes, que vinha para destruir o povo de Israel. O rei Davi, cujos restos mortais estão ali junto do cenáculo de Jerusalém, é uma grande figura do Antigo Testamento, muito amado até hoje pelos judeus, porque no rei Davi nós temos o prenúncio
do rei Jesus. Davi foi um rei guerreiro, que organizou o povo de Israel, mas um rei também espiritual. Basta a gente rezar este Salmo 22, onde Davi reconhece o poder de Deus, Deus como pastor e guia das nossas almas, que já é uma figura de Cristo que vai dizer o mesmo no Evangelho de São João, no capítulo 10, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. Quem me segue não andará nas trevas. A ovelha escuta o bom pastor e foge à voz do estranho. Isso não é tão importante para vocês jovens no dia de hoje? Talvez mais para o pessoal do MAC, porque vocês já são jovens adultos, muitos já à beira do matrimônio, alguns preparando para ir para o seminário, são jovens mais vividos, e a alegria nossa de vocês estarem conosco na igreja é grande, porque vocês é já o presente ambicioso evangelizador da igreja do futuro. A igreja conta com vocês, que vão ouvir a voz do Senhor e fugir à voz do estranho, porque o demônio ele sopra no ouvido da juventude, dizendo: não, a cruz é triste, a cruz é para gente fraca. Vocês têm que curtir a juventude de vocês, têm que aproveitar o poder do sexo, o poder dos sentidos, o poder do dinheiro. Vocês têm que entrar por isso, experimentar as drogas que faz tão bem à imaginação. Esta é a voz do estranho. O jovem de Cristo responde ao diabo assim, com as mesmas palavras de Deus: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. É assim que o jovem diz para o diabo: isso não tem sentido, porque a minha vida é realmente o mistério da cruz e da luz do Cristo que nos renova a cada dia. E este evangelho de hoje é maravilhoso. É um evangelho profundo. Os padres da igreja trabalharam muito. Grandes bispos do século IV, do século III, leram esta passagem de Jesus e fizeram grandes homilias. Tem um bispo da igreja que diz que este evangelho nos recorda que o pecado é a noite triste da alma. Uma alma no pecado é uma alma gélida, é uma alma desassossegada, angustiada, sem esmero no caminho da luz e da verdade. Por isso, meus queridos jovens, não ao pecado e sim à graça de Deus. Este cego é muito emblemático nesta passagem. Eu já estive 2 vezes naquela piscina de Betesda, ou de Betesda, ali na entrada da cidade velha de Jerusalém. Uma vez Padre Jesus também esteve comigo lá, onde aquele cego ficava ali esperando o anjo borbulhar as águas e alguém para jogá-lo na água para ser curado. Mas ninguém o fazia e ele não foi curado, até que Jesus chega nele e o cura. E o traz de volta à visão. A cura deste cego é muito importante, porque ele não achava ninguém para jogá-lo na piscina. Até que Jesus chegou e tem um gesto bonito. Jesus cuspiu no chão, mexeu a terra ali com o dedo, fez a lama e passou no olho dele. E ele foi curado. O que tem a ver saliva com lama nesta cura? O que Jesus quis dizer com isso para nós? Algo muito grande. Lembra lá no começo da Bíblia de que Deus fez o homem? Do barro. E depois que Deus fez o boneco do barro, o que Deus fez? Soprou no barro e o barro viveu.
Agora aqui nós temos um cego, morto praticamente pela cegueira, desanimado. Ele estava quase que na condição daquele boneco que Deus fez para criar o homem. E nosso Senhor traz o barro com a sua saliva. Na cultura hebraica do tempo da cura, a saliva significava a força da vida que sai do corpo. E nosso Senhor então bulinou aquela terra com os dedos e a sua saliva e curou o homem, para dizer que Deus é que dá a vida. E ali Jesus recordou: o homem que era apenas barro se tornou vida pelo hálito de Deus. E agora este cego, que se sentia morto por causa da sua cegueira, retoma a vida pela saliva no barro do Redentor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós? Quais são as cegueiras que hoje perturbam a juventude? São muitas. Aquele homem ficou curado. Quase foi morto pelos judeus, que era um dia de sábado. Mas depois Jesus o encontra e conversa com ele e ele diz: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Quem prostra diante de Cristo torna-se nova criatura. Adão e Eva, criados por Deus, prostraram-se diante das regalias que o demônio, através da serpente, impingiu no coração deles, e conheceram a morte. Adão e Eva só foi renovar a sua vida com a morte de Cristo, como está lá na homilia do grande sábado da tradição da igreja, quando Jesus desce aos infernos, após a sua morte na cruz. Racha a terra, Cristo entra aos infernos, e o autor da homilia do grande sábado diz que Cristo bate a porta e diz: levanta tu que dormes, tu que está morto, levanta-te. E Jesus teria ido ao inferno falar para Adão e Eva: levanta, tu que dormes na enfermidade da condenação. Nosso Senhor quer nos levantar da morte, do vício. Se tem alguém que está ainda nos vícios das drogas, joga isso fora. No vício da pornografia, que é uma desgraça na vida da juventude, também até de velhos, até de adultos nos nossos dias. A pornografia, eu li um artigo científico sobre isso, ela é tão maligna quanto a cocaína que os jovens cheiram, aspiram e ficam todos doidos. Outro dia eu vi um testemunho de um jovem que foi curado da pornografia e ele testemunhava no grupo de jovens que a vida dele tinha se tornado um brejo quando ele estava nisso. Masturbava várias vezes por dia, saía do trabalho para ir ver pornografia no computador e se masturbar. E ele contava que a sua vida foi degringolando, a sua vida foi secando, o amor já não estava mais no seu coração. E às vezes em casa, ele, por descuido da irmã, via a sua irmã enrolada na toalha saindo do banheiro, e ele às vezes ia se masturbar pensando na irmã. E chegou à loucura de olhar pelo buraco do banheiro para ver a mãe nua e para ter tentações. Mas chegou a algo tão doloroso e triste que ele chegava a contemplar as imagens de Nossa Senhora na igreja, a imagem de Nossa Senhora das Graças, e imaginava tirando as roupas de Nossa Senhora e ele tendo relação com Nossa Senhora. O dia que ele teve isso, ele não dormiu à noite. Ele via coisas esquisitas, via uns leões escuros, bichos,
caranguejo que caía do teto do seu quarto. E no outro dia ele procurou um psicólogo católico, dizia ele no testemunho. Um psicólogo que cuidava dos jovens da igreja. E ele fez várias sessões e o psicólogo o ajudou e o mandou para um acampamento de cura e libertação da renovação carismática. E lá ele foi curado. Lá ele se confessou, chorou muito, pediu perdão para a irmã, para a mãe, pediu perdão para Nossa Senhora. E hoje ele é um homem um jovem já casado com 2 crianças, e ele dizia desse momento muito traumatizante, cavernoso da sua vida. E sabe o que o diabo falava para ele? Vai masturbar, vai ver a pornografia. E quando ele fazia, entrava um vazio, o diabo ria no ouvido dele dizendo, eu mando em você. Você agora está arrependido, mas daqui a pouco você vai fazer de novo. O diabo tornou-se o seu algoz para tirar a vida dele. E algumas vezes o diabo falava, você não quer fazer isso para ficar triste? Então suicida. Melhor para você suicidar. Quando alguém suicida, geralmente tem a voz do demônio lá no fundo da alma, dizendo, faça. Até padres que suicidam. É o diabo que manda. O suicídio hoje está presente em todas as camadas da nossa sociedade. Agora mesmo alguém me falava de uma cidade, angustiado, dizia, uma senhora de 58 anos pulou do 18º andar aqui do lado do meu prédio e caiu lá no chão, se esbagaçou, suicidando. Não foi Jesus que mandou, não foi o anjo da guarda e nem Nossa Senhora, mas foi o diabo, o espírito das trevas, o espírito de morte, que quer ver a juventude morta. Vocês acham que o diabo gosta de ver um grupo como esse aqui rezando o dia todo? Vendo esses padres dando apoio aos jovens? Não. O diabo armará guerras contra os padres. Eu não duvido se o padre Everton não teve tentações do diabo ontem, esses dias, e não vai ter essas horas da noite hoje por causa do trabalho com vocês. Porque aqui tinha jovens que estavam frios. Teve jovem aqui que foi curado aqui nesse encontro. Jovens que confessaram ali fora. E o coração está ardendo agora de amor por Jesus. Isso é uma pancada no inferno. Vocês saírem lá de Posse, de São João da Aliança, tão longe, para esse encontro, isso é uma chibatada no lombo de Satanás. Porque vocês poderiam ter ido para uma festa. Alguns deixaram de vir para ir para a festa. Alguns deixaram de vir para ir para o motel com a namorada. Mas já estão lá com o coração triste, com vazio. E o vazio vai aumentar muito mais quando vocês chegarem lá e dizer que foi maravilhoso. Foi ou não foi maravilhoso esse encontro? Se sim, vocês aplaudam. Amém. E aquele jovem que está no pecado vai ficar mais angustiado. E você fala para ele que Jesus o ama, que ele precisa voltar à perseverança. Meus irmãos, meus queridos jovens, queridos padres, padres também jovens, não é fácil perseverar. A perseverança é difícil. Vocês podem olhar muitos amigos de vocês que vivenciaram o MAC, que vivenciaram o EJC com vocês e ficaram para trás. Não deram conta de largar o mundo. Não conseguiram deixar esse mundo podre que o inferno oferece para a juventude. Um mundo sem amor, um mundo sem justiça, um mundo sem caridade. Porque os jovens têm pouca gente nas esferas, sobretudo do poder e da política, para dar exemplo para os jovens. São poucos. Vocês olhem nas redes sociais, na televisão, vê esses homens e mulheres roubando, desviando bilhões. Eles não servem de exemplo para os jovens. Eu fico pensando,
Como é que esses homens chegam em casa e olham para os seus filhos? O que eles têm para dizer para os seus filhos? Esses que mentem, que diz que é mais honesto até que Jesus Cristo, como que vai dizer alguma coisa? Como vai dizer para as pessoas, para os irmãos, para os pais já idosos, que são corruptos, que são ladrões, que roubam o dinheiro dos idosos na aposentadoria, que roubam dinheiro no banco? É difícil. Então nós estamos carentes de pessoas honestas na nossa república. E vocês sabem qual que é a minha esperança? Vocês. É daqui que devem sair os bons prefeitos, os bons professores universitários, as boas mães de famílias, os bons médicos, os bons funcionários públicos, os bons deputados, quiçá bons presidentes, bons juízes, bons promotores, libertos desta carga infernal da má cultura, da falsa cultura, desta cultura porca de morte que nós estamos vivendo, que determina aborto, que determina ideologia de gênero, que determina vida boa para os bandidos. Esta mentalidade marxista não deve ter lugar no coração de vocês. A igreja espera de vocês homens e mulheres honestos, famílias abençoadas, famílias numerosas, com muitos filhos, mesmo que seja difícil tratar de todos eles. Mas se você der o alimento da fé para os seus filhos, o alimento da palavra, os sacramentos, a vida de igreja, nós vamos ter um país melhor. Porque uma democracia, um Estado livre, só pode realmente conquistar a liberdade se tiver a cruz como centro, Cristo no centro. O Brasil nasceu aos pés da cruz da primeira missa. E vocês todos têm a obrigação de dar testemunho diante da cruz como homens e mulheres profundamente honestos. Homens e mulheres que têm a consciência que é melhor Deus no pouco do que o muito sem Ele. Perseverar é o caminho que Deus chama todos nós. Ontem eu celebrei os 50 anos de fundação do meu grupo de jovens na cidade de Campo Norte. Nós éramos cerca de 50 velhotes ali, homens e mulheres, uns já avós, celebrando o dia 16 de março de 1976, quando nós fundamos o nosso grupo de jovens, que continua até hoje, com outro nome, agora São João Paulo II. Jovens que pregavam e anunciavam o amor integrador de Cristo. Daquele grupo de jovens já saíram vários padres, eu, bispo, várias religiosas e casais maravilhosos. Maravilhosos. E ali nós temos muitas pessoas, todos já cinquentões, 60, 70 anos, o fundador com 70 anos, mas todos perseverantes na Eucaristia, no Santo Rosário, na Palavra de Deus. Ninguém mudou de religião, todos firmes na Igreja Católica. Alguns eu tive a alegria de casá-los, batizar os filhos. Outros eu tive a alegria de, depois como padre, levar os filhos para o seminário e hoje são padres. Como é maravilhoso isso. Eu espero que o EJC, na nossa diocese, não seja só uma alegria passageira, como a flor de laranjeira. A flor de laranjeira é cheirosa, mas abre hoje, quando é depois de amanhã já caiu. Então o EJC não pode ser isso. Precisa ser uma sedimentação, uma firmeza profunda. Vocês
precisam dar testemunho de uma perseverança até a morte. E nós lembrávamos 12 irmãos nossos do grupo de jovens que já morreram. E 3 freiras que nos ajudaram. Que a vida passa. Uns morrem jovens, outros velhos, sem contar alguns que não puderam ir porque estão com câncer acamados. O que eu desejo, e creio que esse seja também o desejo sacrossanto do coração de Jesus, é que vocês perseverem e deem frutos. Nunca abandone a Igreja Católica. Nunca abandone a Eucaristia, a confissão frequente, o amor à Nossa Senhora, o amor à família, a defesa da vida, a defesa da família, a defesa da liberdade, a defesa da democracia verdadeira, não esta corrupta como nós estamos vendo. E que vocês realmente sejam homens e mulheres que vão ajudar o povo com a honestidade de vocês, onde vocês forem atuar. Onde for. Não importa o lugar, como médico, como empresário, como funcionário público, como mãe de família, não importa. E que os filhos de vocês sejam realmente os retratos belíssimos dos corações perseverantes de vocês. Eu peço ao Divino Espírito Santo, que sempre foi uma marca forte de Planaltina, Goiás, onde estamos, neste lugar aqui cedido para nós, para este encontro. E que Nossa Senhora, esposa do Divino Espírito Santo, alcance o coração de vocês com toda a força e bondade do céu, para que vocês possam terminar a vida de vocês na terra com as palavras do apóstolo São Paulo. Combati o bom combate. Guardei a minha fé. Só me resta agora receber a coroa do justo juiz que me dará no dia da vitória. Queridos padres, o trabalho de vocês com os jovens não é um desperdício. Avante, vamos juntos com Maria, nossa mãe, com São Carlo Acutis, modelo de jovens, até o dia da nossa morte e morrer bem em Cristo. Assim seja. Amém.